O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos em pleno mês da Bíblia, mês da valorização da palavra de Deus, o mês em que nós, por isso mesmo, nos tornamos mais familiarizados com a Sagrada Escritura. Hoje, a palavra nos fala de uma experiência muito bela, muito importante entre Jesus e os seus discípulos. Eles estão na beira do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, que é o mesmo lago de Tiberíades. Dependendo da costa, lá dão um nome assim para esse mesmo mar ou lago. Nem se compara com a imensidão dos nossos rios aqui da Amazônia. De qualquer modo, lá chamam de mar. Jesus deve estar ali na costa de Tiberíades ou de Cafarnaum, que era a região onde então morava Pedro. Ainda hoje se conserva a casa do Pedro lá, e em cima dela foi construída uma igreja octagonal, ou seja, de 8 lados, para poder então assim, ela é como que suspensa esta igreja, para poder estar sobre o que fora a casinha do São Pedro. A barca era dele. Aqui é onde Jesus vem fazer esta pregação, subindo numa das barcas que era de Simão, de modo que então nós podemos deduzir daqui que Simão já tinha uma liderança entre os seus colegas de pesca. Jesus faz apenas, digamos, aproveitar-se disso. Simão devia ser o mais experiente, devia ser também um dos mais velhos,
e por isso possuía esse papel de chefe, de alguém que é reconhecido. E para reafirmar, confirmar isso, dentre as várias barcas, Jesus vai e sobe exatamente na barca de Simão e começa a ensinar as multidões. A certa altura, Jesus diz para eles uma frase interessante, que nós devemos buscar compreender o alcance deste comando. A ordem que Jesus dá é: avança para águas mais profundas, lançai vossas redes. O Papa Francisco várias vezes fala sobre uma palavra que nós deveríamos analisar, entender o significado dela. Vocês já devem ter ouvido falar, ele usou até a expressão em grego. Ele diz que Jesus fala da parresia. Parresia. O que é isso? É uma esperança, ou seja, ter certeza de algo, querer algo, mas que é uma esperança que vai em busca. Não é a história do caboclo, que ata a rede e fica esperando assim, a hora só de ir tirar o açaí ou de ir pescar o peixe no rio, que hoje nem é mais tanto assim. Mas só para nós entendermos, não, isso não é a esperança. A esperança é você querer, saber que vai encontrar, que vai ter, que vai acontecer, mas operar aquilo, trabalhar para que aquilo de fato aconteça. A parresia, a esperança operosa, a melhor tradução desta palavra. E junto a essa há uma outra ligada, que aliás pode ser entendida também até como sinônimo de parresia. Não só esperar operando, mas de ousar, a ousadia. Quando Jesus dá esse comando, lançai as redes em águas mais profundas, ele está falando exatamente da ousadia. O Papa Francisco gosta muito, usa várias vezes esta palavra. Disse no Brasil para os jovens: sejam ousados. Muitas vezes a gente não gosta dessa palavra porque parece que ela é sinônimo de pessoa saliente, pessoa desrespeitosa. Parece que ousadia é sinônimo de insolência. E não é. A ousadia é nós querermos algo, desejar, lutar para que aquilo, esperar por aquilo e que traga uma mudança. Ela pode então ser aplicada em vários momentos da vida. Por exemplo, a ousadia para melhorar de vida. É isso mesmo. Estudar, se esforçar, fazer um concurso, vencer a preguiça, sair do mesmismo. Se você não fizer por você, você não vence. Olhem, para os concursos e para o vestibular, são poucas vagas e muita gente. De modo que se você não se supera, você não alcança. Ouse, então, acordar mais cedo, dormir mais tarde, dedicar maior tempo para o estudo. Ouse diminuir as idas para a balada. Tire um pouco da sua agenda aí muitos colegas, muitos companheiros e muitas até más companhias. Faça alguma coisa. Tente. Isso quer dizer ousar. Pode ser também entendida no sentido espiritual. Ousar. Sermos mais atentos, mais cuidadosos. Intensificar o maior cuidado espiritual.
uma maior dedicação à palavra, por exemplo, já que estamos no mês da Bíblia, um maior cuidado com a sua vida interior, o cultivo dela, vencer determinadas tentações ou provações, aumentar o tempo da nossa oração, enfim, superar aquele mesmismo em que muitas vezes a nossa vida religiosa, vida espiritual se reduz, entra naquilo. E aí a gente não vai nem para frente, nem para trás. Fico me lembrando daquela fala que o Senhor diz no livro do Apocalipse para a comunidade de Laodiceia: porque tu não és quente, nem és frio, és morno, eu vou te vomitar. Nós sabemos que a água morna, ingerida, ela ajuda e facilita o vômito, porque ela mexe um pouco com a digestão, e os antigos sabiam disso. Então, quando Jesus fala isso, está se referindo a essa prática. Você não é frio, nem é quente, é morno, por isso vou lhe vomitar. É um modo de criticar o mesmismo. Não vai nem para frente, nem para trás, não ata nem desata, fica na mesma. E todos nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que no caminho espiritual, quem não evolui, quem não progride, anda para trás. É igual de onde você tira e não põe. O que é que acontece? Vai diminuindo, vai acabando. Assim também a nossa força interior. Ela vai acabando se nós não evoluímos, se nós não nos tornamos mais, se nós não somos melhores, se não nos enriquecemos maiormente da palavra, se não evoluímos no campo das virtudes, porque a obra de Deus deve cumprir-se, deve realizar-se. Deus não para pelo meio das suas obras, Ele só descansou depois que completou toda a obra da criação. Pois é, quer dizer isso, avançar para águas mais profundas significa ousar no sentido positivo e bom que esta palavra tem. Melhorar então, fazer um exame de consciência, pega uma folha de papel, faz uma lista daquilo em que a gente precisa melhorar, evoluir. Algumas vezes a gente faz isso por ocasião de um retiro espiritual, por ocasião de uma espiritualidade, por ocasião do aniversário da gente, sei lá, por ocasião do fim do ano velho, início do ano novo, uma avaliação, para podermos então potencializar mais ainda as nossas capacidades, aquelas que Deus nos deu, sobretudo as capacidades espirituais, evoluir, para podermos assim caminhar com maior proveito na estrada do Senhor. E tudo isso acaba refletindo sobre a nossa vida em geral, porque nós não podemos fazer a distinção entre o que é a vida puramente humana, material, e a vida espiritual. Não, elas se casam, elas se entrelaçam, porque o ser humano não é dividido, não é seccionado. O ser humano é um todo único. Se nós evoluímos espiritualmente, isso faz bem até, olhem só, para o nosso próprio corpo, para o nosso próprio organismo. Por isso já desde a antiguidade se sabia que num corpo são precisa estar um espírito saudável. Não era assim que se dizia? Mens sana in corpore sano, ou seja, uma mente saudável num corpo sadio. É assim que é a nossa totalidade, deveria ser a integridade do nosso ser. Evoluir, sermos mais,
Nós contamos com a graça de Deus, contamos com o Divino Espírito Santo, contamos com a aprovação de Deus. Senhor, manifesta sobre a nossa história e sobre a vida de cada um de nós a Tua glória. Vamos fazer um instante de silêncio, assim que possamos interiorizar algumas coisas da palavra e da reflexão.